Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Quadrinhos Gravatos. Me chamo Carlos Colombo e é um prazer tê-los aqui. O motivo do nosso vídeo hoje é para apresentar os quadrinhos vistos na semana, mas antes disso, mostrar para vocês alguns dos quadrinhos que estão em destaque na minha chibiteca. Tenho primeiro aqui o Lixeiro, do Derf, e temos aqui Retalhos, do Greg Thompson. Vamos para os quadrinhos que eu li na semana. O primeiro é Tangências, do Michelangelo Prado, um premiadíssimo espanhol que trouxe uma obra perfeita, na minha opinião, aqui, uma obra muito interessante. É a segunda obra dele que nós temos aqui no Brasil. A primeira é Traço de Giz, do Pipoca e Nanquim. E o desenho do Tangências é muito bonito. Inclusive eu tenho que tomar cuidado com o que eu mostro aqui pra vocês, que ele retrata muito os corpos nus das pessoas. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu mostro pra vocês. E esse quadrinho aqui em questão, ele traz 8 curtas sobre o tema de fins de relacionamento. Achei bem interessante. Vou mostrar um pouquinho da arte pra vocês. Só tomar cuidado com o que eu falei, porque realmente é bem difícil isso daqui. Olha que arte bonita. Parece aquarela, uma pintura. Acho bem bonito. Vou mostrar um pouco mais. Esse aqui dá pra mostrar. Olha que arte bonita do Michelangelo Prado. Realmente é um quadrinista muito bom. Eu gosto bastante. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui pra vocês que não aparece ninguém nu. Tá difícil aqui, que a maioria das páginas tem pessoas nuas. Essa aqui dá pra mostrar, esse lado. Olha que quadrinho bonito. Bem interessante, né, pessoal? Então fica aqui minha recomendação para Tangências. A Amazon tem apresentado bastante promoção desse quadrinho. Eu recomendo que vocês corram antes que se esgote. Acho que eu paguei 30, 40 reais nesse quadrinho aqui. A mim valeu muito a pena. Eu acho que realmente é um quadrinho mais apreciativo. Vou mostrar mais um pedaço aqui para vocês. Um lado eu posso mostrar, o outro não. Olha que arte bonita. Fica aqui minha recomendação de Tangências de Michelangelo Prado. E vamos seguir para o próximo quadrinho. Nosso próximo quadrinho lido é um Bonelli. Estou falando de Dylan Dog, a nova série número 25. Essa capa lindona. Eu adorei essa capa. É uma das capas mais bonitas do Dylan Dog que eu já vi, se não for a mais bonita. E ele corresponde ao 364 italiano. Vou mostrar aqui para vocês um pouco da arte também, que a arte é fantástica desse Dylan Dog. Gostei bastante. Olha que interessante. E esse Dylan Dog aqui foi escrito pela Barbara Baraldi. E tem como arte o Nicola Mari. Olha que diferente. Eu achei muito, muito interessante. E nessa obra aqui, a gente vê um pouco da juventude do Dylan Dog. Enquanto eu for falando pra vocês, eu vou mostrando um pouco da arte, tá? Mostra a juventude do Dylan Dog. E ele fazia parte de uma banda chamada Blood Hell. Uma banda meio que punk rock ali, pauleira. Bem interessante isso daqui. Mas ele não tocava nada. Na verdade, ele era como se fosse um agente dessa banda. E essa banda Blood Hell... ele tinha um amigo dele ali, o principal amigo dele, o Vincent, e envolvia muita droga, muita bebida, muita mulherada também. Eu achei bem interessante a gente conhecer um pouco desse passado do Dylan, que pra mim é um pouco nebuloso, esse passado do Dylan Dog. Eu achei muito interessante. Olha que arte maravilhosa. E o Dylan nessa época tinha também uma namorada chamada Emily. E a Emily estava meio que afastando ele um pouco da banda. E o Vincent estava um pouco incomodado com isso. E a Emily acaba sendo assassinada nessa história. Inclusive é ela aqui na capa. Então a gente vê esse reencontro do Dylan Dog com o amigo dele, o Vincent, revivendo todo o passado que eles vivenciaram ali. Trata da morte também da Emily. Nós vamos ter uma revelação muito grande sobre a morte dela. O Dylan, inclusive, querendo ser policial para poder investigar. Eu achei brilhante essa obra aqui. Eu gostei bastante. Eu acho que é uma obra essencial do Dylan Dog. Para quem é colecionador de Dylan Dog, precisa ter esse volume aqui, que ele pega alguns ganchos do passado do Dylan e complementa o que nós temos hoje. Então vale muito a pena esse Dylan Dog. Corram atrás. Eu sei que Dylan Dog é um pouco mais pesado para a maioria dos leitores da Bonelli. Eu sei que algumas pessoas não gostam, apesar de ser um dos queridinhos da Bonelli, por causa dessa questão de terror, um pouco mais de violência. Mas Dylan Dog é uma obra muito boa da Bonelli. Inclusive, eu acho que é o segundo ou terceiro mais vendido na Itália. Eu acho que ele só está perdendo pro Tex, claro.
E acho que a Júlia passou ele também, se não me engano, não tenho certeza. Mas Dylan Dog é um dos mais vendidos na Itália e no Brasil também ele tem uma boa receptividade, tanto é que ele tem 2 séries. Então vale muito a pena Dylan Dog, então fica aqui minha recomendação para vocês. O próximo que eu vou mostrar aqui para vocês é um que eu me decepcionei bastante, eu não esperava. Estou falando de Asterix nos Jogos Olímpicos. Eu jurava que era a quadrinização do filme, mas não. É apenas uma galeria de fotos, histórias sobre o filme. Então eu fiquei bem decepcionado com isso. Tá aqui escrito os segredos da filmagem. Eu que bobeei na compra, mas paguei só R$10, valeu a pena. Tá aqui na minha coleção, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Mostra exatamente os segredos do filme. As fotos, algumas histórias ali de dentro. Interessante, mas não é minha praia. Eu assisti esse filme na época, bem interessante esse filme. Olha que legal. Mas infelizmente a editora Record me tapeou nessa. Não esperava que fosse isso daqui. Eu acho que também foi um erro, principalmente meu, claro, não tenha dúvida nenhuma, mas da Amazon. A Amazon, quando pôs em promoção o roteiro deles ali, o texto, tudo, dá tudo a entender que é um quadrinho. Então acabei sendo ludibriado naquele momento, mas felizmente faz parte, não me arrependo dessa compra. R$10 também não vai me deixar mais pobre nem mais rico. E tá aqui. Quem tiver interesse num livro desse, corre atrás, que é interessante. Não é minha praia, mas é interessante. E prosseguindo, realmente quadrinho que comprei nessa mesma levada aqui, paguei R$10 também, é O Coronel. Um quadrinho nacional da editora Nemo, que tem como artistas Osmar Valadão e Manuel Magalhães. Um quadrinho que eu achei interessante, uma história boa até, não é um quadrinho fraco. Claro que não é nenhuma obra de arte, na minha opinião. Tem uma arte bonita, um roteiro bem interessante também. Eu acho que o roteiro é até superior à arte, na minha opinião. E aqui nós vemos uma arma, que como se tivesse uma vida mesmo, essa arma, ela comanda os soldados, tanto é que essa arma se chama O Coronel. E ela comanda o soldado que está com ela, ou a pessoa que está com essa arma. Inclusive, ela pode até se voltar contra a pessoa que está utilizando ela. Então eu achei um quadrinho interessante, que vale a pena. Se vocês pegarem uma promoção boa, eu acho que vocês podem comprar. A editora Nemo sempre trazendo quadrinhos de qualidade para nós. Eu gosto bastante da editora Nemo, tenho bastante quadrinho deles aqui. Eu acho que eu devo ter pelo menos metade do catálogo deles, ou bem próximo disso. Então fica a minha recomendação também aqui para O Coronel. Vamos prosseguir? E nosso próximo quadrinho é Bela e Bronco, da editora Saican, volume 3 e 4. Com isso, a série chega ao fim. A Bela e Bronco foi publicada originalmente na Itália em 1984 e 1985, em 16 números. E a Saican trouxe esse quadrinho bem interessante aqui para o Brasil em 4 volumes. Ou seja, cada voluminho desse representa 4 séries, 4 volumes, na verdade, da Bela e Bronco. Olha aqui, todos os volumes aqui. E a gente vê nesse quadrinho bem antigo da Bonelli, não é o meu preferido, mas é um quadrinho interessante, que eu tenho inclusive os que foram lançados anteriormente. Se não me engano foi pela Globo, não me recordo, eu tenho aqui na coleção, mas não me recordo exatamente o ano que foi lançado aqui no Brasil, que ficou pela metade. A editora anteriormente trouxe apenas 8 volumes, então a Saican brilhantemente trouxe para nós toda a série completa do Bela e Bronco. Eu fiquei sabendo finalmente do fim dessa série, mas eu fiquei bem contente que tenham resgatado essa série bem antiga da Bonelli e colocado um ponto final aqui no Brasil. Então, obrigado Saican por ter feito isso aqui para nós. Obrigado Neymar, que é o dono da Saican. Obrigado mesmo, que eu fico bem feliz quando as séries chegam ao fim, a gente tem um desfecho. A Bela é uma jovem dona de um salão, e ela é bem pra frente, pra época dela ali. Ela é inteligente, ela atira bem, ela monta, ela pensa muito em dinheiro. E o Bronco, na realidade, ele é um índio instruído, muito instruído, extremamente inteligente. E eles vivenciam as histórias deles ali no período da Guerra Civil. E a Bela e o Bronco estão neutros. Então, eles não estão com envolvimento direto na guerra. Então, eles estão cuidando da vida deles. Então, a gente vê aqui nesses 2 quadrinhos esses 2 personagens tão diferentes e tão bem encaixados, eles acabam se tornando 2 apaixonados. E a gente vê pessoas tão diferentes convivendo junto, bem interessante. Uma hora o Bronco salva a Bela, outra hora a Bela salva o Bronco. Então fica aqui minha recomendação para vocês. São apenas 4 voluminhos, a editora Saican é uma editora pequena,
tem lançado histórias fantásticas aqui no Brasil. Terminou agora o Belly Bronco. Vai vir agora com a história do Oeste. Estou muito ansioso por isso. Era uma pedida bem forte dos fãs da Bonelli. Então a editora Saicam, apesar da história do Oeste ser uma história bem longa, a editora Saicam peitou e assumiu que vai trazer. Parabéns, Neymar, pela coragem. Trazer uma obra tão boa. Eu tenho essa obra aqui também já antiga, bem antiga aqui no Brasil e na Itália. Então peitou o Neymar e vai trazer pra gente. Em breve a gente vai ter no Catarse a campanha da história do Oeste. Vou mostrar um pouquinho da arte do Belly Bronco antes de partir para outro quadrinho. Olha aqui que arte bonita. Eu gosto bastante da arte do Belly Bronco. Eu acho que é uma arte muito bonita. Bonelli é difícil você falar que a arte é feia. É muito, muito difícil. Acho que tem um ou outro quadrinho que eu não gosto muito da arte, mas faz parte. Olha que arte linda. Eu acho que é estilo também. Eu acho que eu tô acostumado com essa arte da Bonelli, essa arte mais limpa. Então eu gosto bastante desse tipo de arte. Quando vem uma arte mais rebuscada, me causa um pouco de estranheza. Por exemplo, tem um Apocalipse da editora Script. Eu não gosto muito daquela arte, me incomoda um pouco. Mas é questão de gosto, não que seja uma arte ruim. Olha que bonito. E a Bela é uma moça muito bonita também. E o Bronco também é um rapaz bem afeiçoado. Olha que bonito. E as capas para mim são muito lindas. Olha que capa bonita. E vou terminar mostrando a capa 3. E aqui atrás também, que eu achei bem bonito. Então fica aqui minha recomendação também para o Belly Bronco. Hoje tenho mostrado bastante quadrinhos interessantes para vocês. Vamos seguir para o próximo? Nosso próximo quadrinho é Batman vs Aliens, uma minissérie em 3 volumes da editora Panini. Vou mostrar aqui para vocês. Só que infelizmente eu só tenho o volume 2 e o volume 3 e eu vou confessar para vocês, é um quadrinho que eu gostei bastante do Batman, achei bem interessante essa pegada. Vou mostrar um pouco da arte aqui para vocês enquanto eu falo. Olha que arte interessante, é um quadrinho colorido, bem legal, eu achei maravilhoso esse Batman. Para mim, esse sim é um Batman muito bom, muito interessante. E a gente vê logo no começo o Batman numa estação ali médica e eles estão fazendo uma cirurgia para retirar aliens de dentro do corpos humanos. Vou mostrar um pouco para vocês isso daqui. Melhor, olha que cena interessante. O alien, antes dele estar na fase adulta dele, ele entra no corpo do ser humano e fica incubado ali, e quando nasce, ele mata o ser humano. Então eu achei bem interessante isso. E no último alien que eles estão tirando, surge a mãe desse alien, invade essa estação de médica e leva todos os filhotes dela. Eu achei isso bem interessante, eu achei algo até bem inusitado. Olha que cena maravilhosa. Muito, muito interessante. E depois a gente vê o Batman perseguindo essa alien, eles acabam se reencontrando no Asilo Arkham. Onde é esse Asilo Arkham? É onde fica os vilões mais poderosos do Batman. Inclusive a gente vê lá o Duas Caras, tem o Coringa ali, tem o Pinguim, tem vários inimigos do Batman ali dentro. Inclusive o Duas Caras está armado, ele também atira contra o alien, que já cresceu, já aqueles filhotinhos já cresceram. Então o Duas Caras tenta ali lutar contra o alien e surge o Batman nesse momento. E o Duas Caras atira tanto no alien quanto no Batman. O Batman consegue se proteger ali, matam o alien e o Batman consegue prender todos os vilões novamente. Eu achei bem inusitado. Olha que imagem bonita. E a gente vê no volume 3 o Batman com uma armadura bem diferente. Olha a armadura dele aqui. E ele tá usando também uma arma do Senhor Frio, que ele acaba congelando o pessoal ali em Arkham, as portas, tudo, o braço do Duas Caras. E descobrimos que tem uma gente que está cuidando disso daqui e ela tá fazendo mutações com esses vilões e os aliens, ou seja, surgem vários inimigos. Aqui, eu já tinha mostrado a cena para vocês, vou mostrar de novo. E esses vilões aqui são como se fossem mutantes, que é uma espécie de mistura de DNA com alien com os vilões. Então eles ficam até similares, algumas coisas desses vilões. Olha aqui, bem aqui no comecinho aqui. E cabe ao Batman lutar contra essas figuras medonhas, vencê-los e derrubar a Agente Fortune, que é a que está comandando toda essa pesquisa que envolve o DNA
humano de vilões que são perturbados mentalmente com esses aliens. Um quadrinho bem interessante do Batman. Eu acho que é um dos meus preferidos até agora dos Batman, dos que eu li até agora, da minha releitura. Então fica aqui minha recomendação por esse quadrinho muito interessante do Batman. Vamos prosseguir? Meu próximo quadrinho é um mangá da Panini. Estou falando de Sherlock, um escândalo da Belgravia, parte 2. Um quadrinho que não gostei. Eu já tenho alguns volumes do Sherlock. Ele sempre divide em partes, aqui é parte 1, parte 2 e termina a história. E essa é a parte 2 e terminou aqui. Eu entendo que não vai ser lançado mais nada. Para mim, Sherlock ficou muito aquém do meu gosto. Quadrinho bem parado, não é um quadrinho do meu estilo. A arte é bonita, eu achei bem bonita a arte. Inclusive, ele é inspirado na série Sherlock. Ela é inglesa essa série, se não me engano. Mas não me agradou nada. Não gostei da história. Eu achei esses mistérios fracos também, desvendando coisas que não faz muito sentido, na minha opinião. Então eu achei bem fraco. Não vou nem fazer uma resenha desse quadrinho, porque eu teria muita dificuldade de falar desse quadrinho por não ter gostado nada. Foi um martírio ler esse quadrinho pra mim. Inclusive eu tô pensando até em me desfazer dele. Eu sei que tem muita gente que gosta da série, desse mangá, desse quadrinho, mas não é um quadrinho que fez meu tipo. Não me agradou, mas vamos partir pro próximo? E continuando, chegamos no meu queridinho, no meu preferido da semana. Estou falando de The Promised Neverland 10. Um quadrinho, um mangá magnífico. Estou gostando muito desse mangá. Ele tem se tornado um dos meus preferidos mangás do que eu já li até hoje. E merecidamente, eu não esperava uma obra tão boa assim. Eu sabia que era boa, mas não tanto. Então estou muito feliz de estar tendo essa possibilidade de ler um quadrinho tão interessante. E continuando a história da semana passada que eu falei para vocês, a gente vê as crianças se reunindo, elas tramando para poder derrubar uns demônios ali daquela espécie de safari, né, que eles estão caçando as crianças. Então eles se reúnem, fazem planos e colocam em prática. Então começa finalmente o ataque das crianças contra os demônios. E nós vemos aqui o demônio Lewis, que é o mais poderoso deles, conversando ali com a Emma, falando: tudo bem, eu sei o que vocês estão fazendo, eu vou aguardar 10 minutos aqui para ver se vocês conseguem derrotar os outros demônios e depois começa a nossa batalha aqui. Vou esperar a ajuda que você vai receber. Então é um demônio muito poderoso que nós estamos acompanhando aqui para ver se realmente as crianças vão conseguir vencer esse demônio. Eu vou mostrar um pouquinho desse demônio aqui para vocês. Eu acho que ele é muito poderoso mesmo. Deixa eu achar ele aqui para vocês. Esse aqui é o demônio Lewis. Ele é muito forte. Ele é um ponto fora da curva dos demônios. Não que os outros demônios sejam fracos, muito pelo contrário. São bastante poderosos, mas esse é totalmente diferente. Inclusive as crianças descobriram que precisam tirar a máscara dos demônios para poder atingir o ponto vital deles ali. Somente com esse ponto vital que eles vão conseguir matar os demônios. Olha que imagem maravilhosa aqui. E eles têm dificuldade também, as crianças, para derrotar um outro demônio, que na minha visão aqui é o segundo mais forte, que é o Bayon. É o Lord Bayon. Vou mostrar ele aqui para vocês também, que é outro demônio poderosíssimo. Olha ele aqui. Ele é muito forte, muito mesmo. E as crianças têm dificuldade também para lutar contra um outro demônio, que é o nosso. Vou mostrar aqui para vocês ele também. Olha aqui. As crianças estão tendo êxito, estão conseguindo derrotar os demônios, faltando somente o mais poderoso deles, que eu falei anteriormente para vocês, que é o demônio Lewis. Eles conseguem derrotar todos os outros, porém a maioria das crianças foram feridas ou gravemente feridas. Então a gente vê que a Emma vai ter muita dificuldade para lutar contra o Lewis, já que a maior parte da equipe que ela tinha planejado se feriram, não vão conseguir lutar contra o demônio Lewis. Só que a gente tem uma reviravolta aqui. O Ray e o veterano chegam para participar da batalha contra o Lewis. Então tá muito interessante. Provavelmente essa batalha entre eles vai terminar no volume 11. Eu tô bem ansioso para ler o volume 11. Então fica aqui minha recomendação aqui para vocês também para The Promised Neverland. Um mangá magnífico. Acho que, se não me engano, são 20 volumes. Se não for, vou pôr aí embaixo para vocês. Corram atrás de The Promised Neverland. Comprem toda a série para não ficar nenhum perdido por aí. Comprem a coleção completa
Não façam que nem eu fiz no Erased, que eu tô até hoje no número 3, não acho de jeito nenhum. Quem achar e conseguir vender por um preço camarada, tô à disposição, entre em contato comigo. Então vamos partir para o próximo quadrinho? E nossos próximos quadrinhos são Dragon Ball 17, olha que capa interessante, e uma capa melhor ainda, a meu ver, que é o Dragon Ball 18. E nós vemos logo no início aqui o Piccolo encontrando o Neo, aquele Namekusei-jin que o Freeza, que eu pensei que tivesse matado, mas sobreviveu. E o Neo fala pro Piccolo que ele tá quase morrendo ali, e pro Piccolo fazer uma fusão com ele, pro Piccolo ficar bem mais forte. A primeiro momento, o Piccolo não tem interesse, porque ele tem medo de a personalidade dele ser mudada também. E o Neo fala, não, fica tranquilo, é a sua personalidade que vai manter. Vou mostrar pra vocês essa cena aqui pra vocês, da fusão entre o Piccolo e o Neo. Olha aqui eles conversando. Não dá pra abrir muito esse quadrinho aqui, porque como é um quadrinho antigo, a cola tá descolando. Então se eu forçar, vai descolar todo esse quadrinho. Infelizmente, naquela época, a editora Conrad tinha uma cola muito ruim. A gente não sabia na época, né? Mas paciência. E enquanto isso, a gente vê a luta continuando entre o Kuririn, Gohan, Vegeta contra o Freeza. E o Freeza se transforma num monstro muito mais forte. Eles não sabiam que o Freeza se transformava. Vou mostrar a nova transformação aqui do Freeza para vocês. E ele fica bem mais poderoso, muito mais poderoso. Olha a nova transformação do Freeza. Bem forte, tá muito forte. Eu achei isso bem interessante. Inclusive, o Freeza ataca o Kuririn de uma forma muito brutal. Ele quase mata o Kuririn. Vou mostrar a cena aqui para vocês. Olha que cena forte. E após atacar o Kuririn, o Freeza volta as atenções dele contra o Gohan e quase mata o Gohan. Só que nesse momento, o Kuririn solta um golpe no Freeza que corta o rabo do Freeza. Vou mostrar para vocês. E o Freeza fica até espantado, falou, mas eu quase matei o Kuririn, como que ele conseguiu soltar um golpe tão forte contra mim? Olha aqui. A cena, eu achei bem interessante, e a gente descobre, o Dendê tem o poder de curar as pessoas, foi assim que ele fez. Ele curou o Kuririn ali, que o Kuririn conseguiu soltar o golpe dele. E logo após, o Gohan vai ser curado também pelo Dendê. E nesse momento chega o Piccolo está bem mais forte também, e eles ficam espantados com o poder do Piccolo. Só que o Freeza faz uma nova transformação. A nova transformação do Freeza. Uma transformação que ele ficou muito, muito feio. Eu acho que é a transformação mais feia que tem do Freeza aqui. Só que juntamente com essa transformação veio muito mais poder. Ele está muito mais poderoso. E a gente vê eles ali apanhando bastante. E o Vegeta tem uma ideia. Ele pede pro Kuririn atacá-lo, pro Dendê curá-lo para ele ficar muito mais poderoso. É aquilo que a gente já falou. Sempre que o Saiyajin acaba se machucando gravemente, se ele se curar, ele volta muito mais poderoso. Então a gente vê aqui o Kuririn atacando o Vegeta de propósito para poder ver se ele se cura e fique bem mais forte. Vou mostrar para vocês essa cena. Olha aqui o Vegeta todo machucado. Só que o Dendê não quer curar o Vegeta. Não, você matou um monte de Namekusei-jin, um monte de amigos meus. Não quero curar você. Após muita insistência, ele cura o Vegeta fica mais forte também. Só que o Freeza faz uma outra transformação e a transformação final dele. Olha ele aqui. E nesse momento ele está muito mais forte. E o que ele faz? Ataca Dendê, ele mata Dendê, porque ele percebeu que Dendê está curando eles ali. Então, para evitar que eles fiquem mais fortes, o Freeza mata o Dendê. E nesse momento a gente tem a chegada do Goku para tentar ajudá-lo, salvar, derrotar Freeza. Então, nos próximos volumes, nós vamos descobrir se realmente o Goku vai vencer ou não o Freeza. O próximo quadrinho também é do Akira Toriyama, que nem o Dragon Ball. Estou falando de Jaco, o Patrulheiro Galáctico. Eu tenho uma reclamação bem séria desse quadrinho aqui. Não do quadrinho em si, mas de quem me vendeu. Comprei ele pelo Marketplace da Amazon em setembro, pelo grupo Valentes. Estou lendo aqui na Amazon. Só que, infelizmente, eu fui ler só agora no mês de fevereiro, finalzinho de fevereiro, e eu percebi que esse quadrinho está todo picotado. Fiquei bem revoltado com essa situação. Olha isso daqui. Tá vendo? Ó, todo cortado.
e são em páginas que tem a história. Se fosse só ali no comecinho, finalzinho, que não tem história, eu não ficaria revoltado. Olha isso aqui. Como que vocês vendem um quadrinho desse modo? Eu já informei na Amazon, eu acho que não vou ter reembolso, não vou ter troca, porque faz muito tempo que eu comprei, mas fica aqui minha revolta. É um absurdo isso. Sei que foi falha minha de não ter olhado quando chegou. Eu tenho essa dificuldade, eu acabo deixando os quadrinhos vários meses parados para depois ler. Mas quando eu fui ler, aconteceu isso. Olha isso aqui, não tem condições. Eu consegui até ler o quadrinho, deu para entender bem a história, mas ficou prejudicada a minha leitura exatamente por isso. Porque não deu para ler 100%. Eu acho que não pode isso. Espero que tenha sido apenas um erro deles lá, que realmente passou batido por eles também, assim como passou batido por mim quando comprei, mas eles assumindo o erro deles, fica tudo certo. Eu espero um outro quadrinho desse, ou pelo menos a devolução do valor, o mínimo, né? A devolução, e depois eu vou atrás desse mesmo volume aqui em condições melhores, e qualquer coisa eu dou para alguma criança, alguma coisa, eu jogo até fora, porque se eu não quero um quadrinho desse, eu não quero doar também, né? A não ser que alguém que queira desse estado. Mas vamos ver. E a história é bem interessante. Ele faz um crossover do Dragon Ball. Que o Jaco, na verdade, ele faz parte do mundo do Dragon Ball. A gente vê principalmente no Dragon Ball Super. Então o Jaco chega na Terra. E esse senhorzinho aqui acaba ajudando ele para tentar reconstruir a nave dele para poder ir embora. E tem a ajuda dessa moça também. Eu achei um quadrinho bem interessante. Um spin-off do Dragon Ball que vale a pena. Eu gostaria de ver mais histórias do Jaco, eu achei bem interessante. Nosso último quadrinho é o Sem Saída número 5. Olha que capa interessante. Muito interessante. E o Sem Saída é um quadrinho que acontece coisa muito rápido aqui. Eu tenho um pouco até dificuldade de fazer a resenha porque muita coisa acontece nesse volume. Eu acho que eles aceleram um pouco. Pra mim teria que ser um pouco mais devagar, explicar um pouco mais. Mas é o ritmo da obra, não é um ritmo ruim. Tenho gostado bastante do Sem Saída. É claro que ele não chega, ao meu ver, nos pés do The Promised Neverland, mas é um quadrinho bem interessante. E a gente vê aqui nesse volume 5 a continuação do volume 4 que eu expliquei semana passada para vocês. E a Mayuko estava com a máscara. Lembra que ela colocou a máscara? Só que a gente tem uma mudança aí muito drástica. A Mayuko, em vez de atacar a Yuri, ela ataca o outro mascarado. Por quê? A máscara que a Yuri estava era uma máscara defeituosa. Uma máscara que ela já sabia que era defeituosa, que poderia ela manter a consciência dela. Então ela ataca o outro mascarado, porém ela só machuca, só fere esse outro mascarado. E ele consegue, com o golpe dele, destruir a máscara da Mayuko. Vou mostrar aqui pra vocês um pouco da batalha. Olha só. Muito sangue, bastante pancadaria. E somente com o ataque da Mayuko, em conjunto com a Yuri, eles conseguem finalmente derrotar esse mascarado. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, a Yuri agarra a perna desse mascarado para poderem derrotá-lo. Olha aqui. E logo após essa vitória, chega um senhorzinho ali chamado Tanabe. Vou mostrar ele aqui para vocês também. E ele diz que ele quer que elas se juntem a ele para conseguirem derrotar as pessoas próximas a Deus. É ele aqui, ó. Esse é o Tanabe. Ou seja, acontece muita coisa ao mesmo tempo, no mesmo volume. E o Tanabe conta um pouco da história dele. Ele diz que ele tinha um grupo de colegas ali com ele que estavam lutando juntos em parceria. E eles encontram uma pessoa próxima de Deus que acaba matando todos os colegas dele, sobrando só ele. Inclusive, essa pessoa próxima de Deus fala para ele: reúna um novo grupo e venham até mim que eu vou matá-los também. Ou seja, o objetivo do Tanabe aqui é reunir um grupo, não para serem mortos, lógico, mas um grupo para derrotar essa pessoa próxima de Deus. E essa pessoa próxima de Deus se chama Kazuma. E ele é um médico também. A Mayuko, o Tanabe e a Yuri chegam até ele para derrotá-lo. E vemos ali que ele tem mais uma mascarada, ele não tinha uma só. E essa outra mascarada é facilmente derrotada pelo planejamento que eles traçaram. Eles imaginavam que ele tinha uma segunda mascarada. Então eles derrotam muito facilmente essa segunda mascarada. Enquanto isso,
continua a luta com a primeira mascarada. E nesse exato momento, a Yuri está quase matando um médico. E a Kwon, não sei se vocês lembram da Kwon, que ela também é uma pessoa próxima de Deus e tá junto com o Mascarado Sniper, ela diz que quer parar aquela batalha. Então ela começa a mexer no mecanismo dela ali, e esse mecanismo ele solta um raio de um prédio que destrói um outro prédio. É algo muito potente. Eu vou mostrar para vocês um pouco das imagens aqui para vocês conhecerem os personagens também. Esse daqui é o médico, eu falei para vocês que é o Kazuma, próximo de Deus. Vou mostrar um pouco mais para vocês. Essa aqui é a mascarada dele. E a Kwon, vou mostrar a Kwon aqui para vocês também. Aqui, a segunda mascarada dele, que é morta facilmente. E eu vou mostrar aqui para vocês a Kwon com o mecanismo dela ali para destruir exatamente aquele prédio. Essa aqui é a Kwon. Juntamente com o Mascarado Sniper. Olha o poder que ela tem. Ela é muito, muito forte. E logo após isso, a Yuri desiste de matar o Kazuma. E o Kazuma ele pede desculpa, pede perdão, diz que vai ajudá-las. E que todos que eles chegarem lá, ele vai curá-las. Então a gente vê uma reviravolta. Alguém que era um super vilão ali, alguém bem do mal, mudando completamente. E elas acabam aceitando essas desculpas dele. E logo após a gente tem uma mudança de cena. A gente vê o Rika, que é o irmão da Yuri. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o Rika, que é o irmão dela. E eles encontram uma outra moça que está sendo atacada por dois mascarados. E esses dois mascarados são mortos por um outro mascarado que surge nesse momento. E esse mascarado entrega um celular pro Rika. E a gente vê uma outra pessoa na linha que também é próximo de Deus. E essa outra pessoa se chama Yoshida. Ou seja, nesse volume aqui a gente teve a introdução de muitos personagens. Bem interessante isso. E o Yoshida conta um pouco sobre as máscaras. E ele explica que para você se tornar uma pessoa próxima de Deus, você tem que achar uma máscara sem boca. Ou seja, a gente tem um pouco das histórias das máscaras. Vou mostrar um pouco para vocês do Yoshida. E olha o mascarado que ele comanda. É um mascarado bem poderoso. Deixa eu mostrar o Yoshida aqui pra vocês. Esse aqui é o Yoshida. Então começa uma conversa entre eles ali. E a gente vai ver a continuação dessa história no volume 6. Estou bem ansioso também para saber o que vai acontecer. E no próximo volume eu falo para vocês também. Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, deixem um feedback, é muito importante isso para mim. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um abraço!